Mas eu saio dali com o que os psicólogos chamam de uma sensação de quase morte, que me leva a um estresse pós-trauma e a uma depressão. Uau. Nesse momento, ao mesmo tempo que eu entro em depressão, me veio uma urgência de viver. É como se Deus tivesse me dado uma segunda chance, mas eu não queria viver de qualquer jeito. Eu queria viver uma vida feliz. Só que eu não sabia ser feliz. O que eu fui fazer? Fui aprender. Estudar. Eu fui estudar. Eu adoro estudar, sou super curiosa, adoro entender como as coisas funcionam. Eu queria entender o que era essa felicidade, como que eu poderia ser uma pessoa mais feliz. Fiz todo o tratamento, fui no médico, fiz tratamento com antidepressivo, como manda o figurino. Mas, em paralelo a isso, eu comecei a estudar. E aí, nessa que eu começo a estudar, eu descubro um mundo à parte. Eu descubro o universo da ciência da felicidade, que tem como base a psicologia positiva e as neurociências, que estudam o que faz um ser humano mais feliz. E esses estudos mostram que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, igual você tocar um instrumento. Salve, salve, galera. Mais um Jeito Yoga Podcast no ar. Muito feliz, carregado com uma energia incrível para esse episódio. Com essa pessoa incrível que eu admiro tanto. Flávia, obrigado por ter vindo bater esse papo com a gente. Vou deixar você se apresentar. Nossa, a felicidade é minha de estar aqui. Você sabe que eu sou fã de vocês, tenho uma admiração enorme. Então, eu estou muito, muito feliz. Obrigada. Então, para quem não me conhece, eu sou Flávia da Veiga. Eu sou especialista em felicidade. E aí vou contar... Pode contar a minha história? Ufa. Pode contar? E vamos lá. E que privilégio, hein? A pessoa ser especialista em felicidade. Acho que todo mundo se ouve muito falar assim, que você tem que gostar do seu trabalho, é uma coisa que é importante, que a gente não pode negligenciar isso, não pode trocar boa parte da nossa vida só para ganhar alguma quantidade de dinheiro. E olha que eu gosto do que eu faço. Agora, se eu trabalhasse com felicidade, olha, realmente eu estaria igual a Flávia, assim, ó, de orelha a orelha, coisa incrível. Mas assim, é engraçado você falar isso, porque as pessoas acham que, como eu trabalho com felicidade, é muito interessante. As pessoas acham que eu não me aborreço, que eu não sinto raiva. Não tenho ruga. Que eu não tenho ruga, que eu não tenho problemas, que o meu trabalho assim, é super zen. Não é nada disso, tá, gente? Olha só, tá vendo? Tem uma série de desafios. E aí vem até a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu quero até introduzir esse tema. Que felicidade não é a ausência de problemas. Olha só. É a forma como você lida com os problemas e com os desafios. A gente vai chegar lá. Aí, ó, tá vendo? Vou contar. A turma já deve ter visto aí que a gente hoje vai desconstruir um tantão de coisa. Vamos. E que vamos construir outras em seguida. Exatamente. Vamos chacoalhar hoje. É isso, vamos que vamos. Para quem tá chegando pela primeira vez, certamente pela audiência de Flávia da Veiga, a gente... Assim, o que é o Jeito Yoga Podcast, né? É um bate-papo. É leve, é descontraído. A gente aqui quer contar o nosso jeitinho de fazer as coisas. Então, a gente convida os nossos parceiros, os nossos clientes. A gente convida o nosso time, os nossos colaboradores para falar de cultura. E a gente convida as pessoas que a gente admira para falar de negócio, para falar, enfim, comprar as brigas que a gente está disposto a comprar. E é por isso que você está aqui hoje, para contar um pouco para a gente da sua história, falar um pouquinho de felicidade e como a ciência da felicidade, ela está tão, assim... Isso deveria ser tão mais falado do que é. E o impacto que a gente tem quando a gente faz isso bem feito. Nossa. Vamos que vamos? A gente tem o quê? Umas 3 horas aqui? Que é um assunto para umas 3 horas. Mas vai dar certo, a gente vai conseguir. Vai dar certo, vamos lá. Então, vou começar do começo. Conta sua história pro Como povo. que eu cheguei nesse mundo de especialista de felicidade? A minha história com a felicidade começa há 7 anos. Quando, na ocasião, eu era sócia de uma agência de publicidade. Eu era uma profissional bem-sucedida, que tinha uma vida muito boa, muito confortável. Eu tinha tudo que a sociedade diz que uma pessoa feliz tem. Se você olhasse meu Instagram, você fala, nossa... Ela é feliz. Ela é essa mulher feliz. Só tinha um detalhe. Eu não era. Só esse pequeno detalhe. Só esse pequeno detalhe. E era uma coisa muito esquisita, porque como eu tinha uma vida muito boa, eu não tinha motivos para ser infeliz. Mas eu era. E eu sentia culpa por isso. Porque, apesar de toda a riqueza, apesar de toda a satisfação, eu me sentia sempre, como se tivesse sempre um vazio constante. E eu, como publicitária, eu queria muito mudar o mundo pela publicidade. Eu queria transformar. Só que eu não sabia, se eu quisesse transformar qualquer coisa fora de mim, que essa transformação deveria começar
internamente por mim. Tem um poeta, Rumi, ele dizia que quando ele era inteligente, ele queria mudar o mundo. Quando ele se tornou sábio, ele passou a mudar a si mesmo. Uau. Então, eu não sabia que essa transformação deveria começar internamente por mim. E aí, parece que a gente não faz as transformações que precisam ser feitas. O universo vem dar uma chacoalhada na gente. Papai do céu vem, bota o dedinho. Exatamente. No meu caso, foi uma chacoalhada literal. Eu, na ocasião, morava no Grand Park, um condomínio, para quem não conhece a história, numa bela madrugada, foi no dia 19 de julho de 2016. Uma madrugada, 3 horas da manhã, escuto um estrondo. Parecia que um avião tinha caído no prédio. Uau. Quando eu olho para baixo, morava no 24º andar, quando eu olho para baixo, toda a área comum, toda a área de lazer, 3.000 metros, desabou. 3 andares, 3.000 metros, Uau. 300 carros, tudo transformado em escombro. Quando eu olhei aquela cena, a primeira coisa que veio na cabeça, pronto, o prédio vai cair, o prédio vai cair, eu vou morrer soterrada, vou morrer com toda a minha família. E aí, naquele desespero, a cada degrau que eu descia, porque descemos de escada todos desesperados, o prédio inteiro descendo, parecia uma cena de terror. A cada degrau que eu descia, Vini, eu refletia, porque eu tinha uma sensação que ia morrer. Eu falava, meu Deus, o que eu fiz com a minha vida? Eu vou morrer com 40 anos infeliz. Por que eu deixei chegar nisso? Porque eu achava que esse assunto de felicidade, isso era futilidade, Papo isso era furado. papo furado, isso era para quem, sabe? Eu era muito ocupada. Eu era muito workaholic para me preocupar com isso. Uhum. Eu achava que isso era frescura. E desculpa eu interromper, mas convenhamos que 23 andares é tempo suficiente pra gente pensar bastante coisa, né? Exatamente. Eu refleti muito. Saio dali, foi, assim, uma grande tragédia. Infelizmente, um porteiro faleceu. Mas, assim, dada a tragédia, na realidade, foi um grande milagre. A proporção do A que poderia ter proporção sido, do né? que poderia ter sido. Mas eu saio dali com o que os psicólogos chamam de uma sensação de quase morte, que me leva a um estresse pós-trauma e a uma depressão. Uau. Nesse momento, ao mesmo tempo que eu entro em depressão, me veio uma urgência de viver. É como se Deus tivesse me dado uma segunda chance, Uhum. mas eu não queria viver de qualquer jeito. Eu queria viver uma vida feliz. Só que eu não sabia ser feliz. O que eu fui fazer? Fui aprender. Estudar. Eu fui estudar. Eu adoro estudar, sou super curiosa, adoro entender como as coisas funcionam. Eu queria entender o que era essa felicidade, como que eu poderia ser uma pessoa mais feliz. Fiz todo o tratamento, fui no médico, fiz tratamento com antidepressivo, como manda o figurino. Mas, em paralelo a isso, eu comecei a estudar. E aí, nessa que eu começo a estudar, eu descubro um mundo à parte. Eu descubro o universo da ciência da felicidade, que tem como base a psicologia positiva e as neurociências, que estudam o que faz um ser humano mais feliz. E esses estudos mostram que felicidade é uma habilidade que pode ser aprendida, desenvolvida, igual você tocar um instrumento. Você pode aprender a habilidade de ser feliz. Nesse processo, começo a desenvolver uma metodologia para que eu pudesse sair da depressão, para que eu pudesse melhorar. Posso fazer uma pergunta? Pode. No meio disso tudo? E quando você fala assim de estudar felicidade, isso é algo que, assim, há um conteúdo disponível no Brasil? Você teve que buscar isso fora do país? Tive que buscar fora. Teve que buscar fora. Aí eu estudei em Berkeley, estudei em Yale, estudei em Harvard, fui estudar nas grandes, né, nos grandes centros, onde tinha os grandes conteúdos, cursos. Hoje no Brasil você já é mais acessível. Você tem, por exemplo, Universidade de Brasília, você tem PUC do Rio Grande do Sul, que tem uma pós-graduação em psicologia positiva e felicidade. Hoje já existe um universo que você consegue adquirir esse conhecimento no Brasil. Mas na ocasião, não. E aí eu começo a ler todos os livros, a fazer uma série de formações, de pós-graduação, para que eu pudesse me aprofundar. E eu também sou dessas, assim, quando eu quero entender uma coisa, eu falo assim, quem é o cara no mundo que entende disso? Aí eu vou atrás. Eu quero aprender com um cara, quem sabe fazer. Tipo eu querendo aprender sobre felicidade e procurando você, assim. Entendi. Vamos nessa. E aí, aí nesse meio tempo, sincronicidade, sabe? O universo que vai conspirando e vai te colocando naquele caminho. Eu, como sócia de agência, eu dava muita palestra de publicidade. Legal. E aí, meu
professor de yoga chega para mim num belo dia e fala assim, Flávia, daqui a um mês você vai fazer uma palestra aqui no espaço de yoga sobre felicidade. Tinha uns 6 meses que eu estava estudando sobre felicidade. Aí eu falei, não, você se enganou. Eu não falo sobre felicidade, eu falo sobre publicidade. É parecido, mas é diferente. Aí ele, não, eu não me enganei, não. Eu sei que você fala sobre publicidade, mas agora você vai começar a falar de felicidade. Aí eu falei, meu Deus. Agora? Eu falei, e agora? Eu falei, olha, eu não tenho conhecimento para compartilhar sobre felicidade. Eu não sou nenhum especialista. Se vira, monta aí uma palestra. Maria. Aí lá fui eu montar uma palestra. Eu falei, cara, vou compartilhar o que eu aprendi até agora. E eu lembro que era um domingo, chovia. Era um domingo, 6 horas. A palestra estava marcada. Eu falei, gente, 6 horas. Chovendo, domingo, não vai ninguém, né? Aí eu, graças a Deus, não vai ninguém. Tá tudo bem, não vou pagar mico. Chego lá, lotado. Vixe, Maria. Aí eu falei, bem, tô aqui, né? Vou ter que Vamos falar. nessa. Vamos nessa. E aí eu comecei a perceber que aquela minha fala tinha um efeito nas pessoas que eu comecei a notar que tinha um impacto muito importante. Até que um dia eu vou para um cliente meu de publicidade, me chama para dar uma palestra na Prefeitura de Vitória, e uma pessoa que estava ouvindo chorou a palestra inteira. Aí eu falei, cara, por que essa pessoa está chorando? Aí fui conversar com ela no final. Aí ela falou assim, Flávia, vou te falar uma coisa. A minha tia, uma mulher bonita, inteligente, bem relacionada, bem-sucedida, tinha uma vida maravilhosa. Há um mês, ela cometeu suicídio. Caramba. E eu acho que se ela tivesse escutado sua palestra, ela estaria viva ainda. Vini, quando eu ouvi aquilo. Até eu arrepiei aqui, tá louco. Aquilo mexeu de uma tal forma comigo, eu falei, meu Deus, eu falei, e eu conversando com Deus, eu falei, Deus, o que significa isso? Por que eu tô nesse processo? Agora? E eu não conseguia parar de estudar, porque primeiro a descoberta que eu fiz, que eu não entendia nada de felicidade. Eu não sabia nada sobre felicidade. Eu tinha uma visão completamente diferente do que realmente a ciência traz. Que eu acho que é a visão que a maioria tem. E aí, sincronicidade, ArcelorMittal me chama para uma concorrência de publicidade. Qual era o briefing? Felicidade. Legal. Aí eu começo a estudar, começo a me aprofundar em felicidade nas empresas. Descubro também que era isso muito antes de pandemia. Estou falando isso de 5 anos atrás. Lá, nesse processo, eu desenvolvo o que seria um embrião do que hoje é a minha startup, que é o Be Happier. Então, a gente desenvolveu uma metodologia para levar essa cultura da felicidade para dentro das empresas, dentro das organizações, baseado nessa premissa científica que felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Nesse processo, começo a fazer muitas palestras, começo a me aprofundar, aí estudo cada vez mais, até que em 30 de março de 2019. Foi minha prova final. Assim, é como se eu tivesse vindo... Aí tudo fez sentido, porque eu vinha estudando de uma forma muito profunda, até que eu fui entender o porquê disso tudo. No dia 30 de março de 2019, era um sábado à tarde. Eu tinha, por ironia do destino, eu tinha acabado de dar uma palestra de felicidade. Meu telefone toca, eu estava num café. Meu telefone toca. Meu filho mais velho, do outro lado, diz, mãe, eu levei um tiro nas costas. E eu vou morrer. Meu Deus. Vini, que desespero. Eu desesperei. Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, Caio, que brincadeira é essa? Você tá... Como assim? Para de brincar. O que você está falando? Ele falou, não, mãe, é sério. Eu falei, onde você está? Ele, na ponta da fruta. E desligou o telefone. Vixe, mano. Aquilo, eu saí voando. Que loucura. Uma pessoa foi dirigindo para mim ali, eu rezava tanto ali, eu fui entender de verdade o que era fé, porque eu pedia tanto a Deus que meu filho estivesse vivo. Cheguei lá, meu filho já tinha sido socorrido, ele estava na ambulância, fomos para o hospital. Chegando no hospital, o médico examinou, falou, mãe, a bala não perfurou nenhum órgão vital, mas perfurou a medula e seu filho ficou paraplégico. Vini, que dor. Foi assim... insuportável a dor. Mas o que aconteceu ali? E para mim, que ressignificou todo esse meu aprendizado de felicidade. Einstein dizia que existem 2 formas de se viver a vida. Uma como se nada fosse um milagre e a outra como se tudo fosse. É como se eu chegasse naquele momento, um momento de maior dor e sofrimento,
em um momento que eu não podia fingir que aquilo não existia, eu não podia fugir daquilo, eu precisei aceitar de uma forma radical. Mas o que aconteceu ali? Eu só olhava o milagre. O milagre dele estar vivo. Porque a bala era para pegar na cabeça, desviou, bateu naquele encosto da poltrona e desviou para as costas. O milagre dele estar vivo. O milagre do socorro, que foi muito rápido. O milagre da cirurgia, que era uma cirurgia que ele corria muito risco de morte, que foi um sucesso. De todas as pessoas que ajudaram, de todas as pessoas que apoiaram, que foram muitas. Todos esses milagres. E aí eu comecei a entender que, para mim, é o principal aprendizado desse universo. Nós não somos o que nos acontece. Nós somos o que escolhemos nos tornar a partir dos acontecimentos. Porque nós não controlamos a dor, a perda, a maldade. Eu não controlo nada fora. O que eu controlo? Dentro. A forma como eu reajo a tudo isso. E é nesse controle que está todo o nosso poder. Porque a única coisa que eu controlo é a minha reação a absolutamente tudo. E para mim foi muito difícil, porque eu era uma pessoa extremamente controladora. Eu queria controlar tudo e todos. Quando, no primeiro momento, acontece o desabamento, primeiro eu percebi que eu não controlava nada, que estava totalmente fora dos meus planos. Tudo que aconteceu. E eu percebi, eu não controlo nada. E aí, quando eu começo nesse aprendizado, eu descubro que existem técnicas que contribuem para nos tornar mais fortes, mais resilientes, mais preparados a lidar com os desafios da vida. Porque a gente tem aquela visão de que felicidade é uma vida perfeita. A felicidade, sabe filme de Hollywood? A ausência de problema. A ausência de problema, uma vida perfeita. Gente, essa vida não existe. A felicidade não é a ausência de problemas. A felicidade é a forma como você lida com seus problemas. Total. É quando você não deixa que os seus problemas te derrubem. Você não deixa que esses problemas te destruam. Pelo contrário. E aí eu gosto muito daquele conceito do antifrágil. É quando a partir de um problema, você ressignifica e você sai daquele problema mais forte. Sim. Que foi a decisão que eu tomei na minha vida. Que eu falei, eu vou usar a minha dor para ajudar a minimizar a dor de outras pessoas. Eu vou usar a minha história para que outras pessoas entendam que você não precisa de ter uma vida maravilhosa, perfeita e tentar controlar tudo e todos, porque isso é impossível. Por isso que as pessoas estão cada vez mais infelizes, porque elas depositam felicidade em coisas que não levam à felicidade. Nós temos uma visão completamente errônea. Nós achamos que felicidade é ter uma vida perfeita. Achamos que felicidade é controlar que as coisas saiam tudo do nosso jeitinho. É ter um casamento, é ter um emprego, é ter um carro, Exatamente. É achar que quanto mais eu tenho bens materiais, mais feliz eu sou. Não que a ausência, não que não ter coisas não seja importante. Claro que é. Claro que traz conforto. Mas a felicidade não está no ter. Sim. Está no ser. A gente tem essa tendência de terceirizar a felicidade. Eu acho que o meu chefe, eu acho que o meu marido, eu acho que o meu namorado, meu pai é responsável pela minha felicidade. Eu fico aqui parada, esperando. O universo conspirar e isso é escravidão. Depender de qualquer coisa fora de você é você se tornar escravo de algo que você não controla. Porque eu não controlo o outro. Sim. Eu controlo a mim mesmo. E tem uma coisa que eu já te ouvi falar uma vez, e até talvez eu tô dando um spoiler aí, mas não tem problema não, vai dar tudo certo. Que você fala assim, né, que bem nessa linha de que as pessoas acham que, mas também é claro que ele é feliz, ele tem um baita emprego. Mas também é claro que ele é feliz, ela tem um casamento super estável, uma família linda. E na verdade, é a pessoa ser feliz que vai proporcionando ela se conectar com cada uma dessas oportunidades, dessas... Enfim. Perfeito. Felicidade é causa, não é consequência. Felicidade é gente, a gente tem aquela visão. Lá na frente, quando eu for bem-sucedida, eu vou ser feliz. Quando eu casar com a pessoa dos meus sonhos, eu vou ser feliz. Quando há algo maravilhoso, quando eu sair de férias, eu vou ser feliz. É o oposto. A felicidade, ela é a causa de sucesso profissional, de mais saúde, de melhor qualidade das relações. Pessoas mais felizes são mais saudáveis. O sistema imunológico de uma pessoa mais feliz é 50% mais resistente. Pessoas mais felizes vivem até 9 anos mais. Pessoas mais felizes têm menos divórcio, melhores casamentos, mais sociáveis, mais amigos. No trabalho, Vini, para você ter uma ideia, você que é um cara super inovador, pessoas mais felizes são 235% mais inovadoras e criativas. Incrível.
são mais produtivas, são mais engajadas, são mais resilientes. Ah, a vida dessas pessoas é perfeita? Claro que não. Mas elas fazem o melhor com o que elas têm. Total. Porque as pessoas mais felizes, e aí isso entra, por exemplo, a gratidão. Ah, tá, é muito fácil você ser grato quando tudo vai bem. Não, gente. Não é uma vida perfeita que leva à gratidão. É a gratidão, é você ser grato pelo que você tem, que te leva a uma maior percepção de felicidade. Pessoas mais felizes, elas têm atitudes, hábitos que levam à felicidade. Elas são protagonistas. Legal. Elas não são pessoas que esperam. Eu até gosto de fazer uma analogia. Por exemplo, a gente tem aquela tendência de achar que felicidade é um lugar onde um dia eu vou chegar. Ah, eu estou buscando. A gente costuma falar, eu estou buscando a felicidade. Um dia eu vou encontrar a felicidade. Gente, felicidade não é um lugar onde você chega, não é algo que você se encontra, é algo que se constrói. Massa. Você não é um explorador que um dia chega no alto do topo da montanha. E lá você acha que você vai ser feliz. Você é um jardineiro. Que você planta a semente e todos os dias você tem que cuidar. E esse cuidar não acaba nunca. Durante toda a sua vida, você vai precisar cuidar dessa sua felicidade. E acho que isso que você está falando, Flávia, tem um ponto que é bem, assim, pelo menos para mim, né? É bem significativo. A gente vai lá nos conhecimentos bíblicos, né? Orar e vigiar, não é por acaso, né? Não é só orar, é orar e vigiar. Então, essa questão do protagonismo, essa questão do plantar, essa questão de... Pô, é importante que você blinde a sua mente, que você entenda. Mas, cara, você tem que cuidar da sua alimentação, sim. Você tem que agir, você tem que cuidar da sua saúde, você tem que ter bons hábitos, você tem que plantar, correr atrás. Então, acho que esse é uma linha tênue também que é muito fácil a pessoa se acomodar. Não, beleza, então. Então, eu posso, mas no dia a dia não age, não treina. E é legal que a primeira coisa que você falou, né? É treinável. É treinável. É treinável. Gente, não vai cair do céu. Entenda isso de uma vez por todas, porque senão a gente fica esperando. A gente cria uma falsa visão de felicidade. Agora que você falou do orar e vigiar, qual é a visão da felicidade na perspectiva da psicologia positiva e das neurociências? De 30 anos para cá, né, os grandes cientistas passaram a mapear, estudar o que faz um ser humano mais feliz. E o que se descobriu? Descobriu que felicidade é uma habilidade que pode ser desenvolvida. Mas como que é a felicidade? O que é a felicidade na visão científica? Nada mais é do que uma interpretação do nosso cérebro aos acontecimentos. Legal. Por isso que você falou do orar e vigiar. É vigiar os seus pensamentos, vigiar as suas atitudes. Só fala. Por quê? Toda felicidade, ela começa aqui. Legal. Nos meus pensamentos. Porque esses pensamentos, eles geram uma emoção. Essa emoção gera um ato, uma atitude. Essa atitude repetida gera um hábito. O hábito contínuo gera a sua trajetória, o seu destino. Total. Ou seja, o seu destino, onde você vai chegar, começa aqui dentro. E quando a gente fala de felicidade dentro do cérebro, essa interpretação, né, as coisas em si, elas não são boas ou ruins. Não existe, a gente tende a julgar, isso é ruim, isso é bom. Elas podem ser agradáveis e desagradáveis, mas elas são um fato. O cérebro interpreta esse acontecimento. Tanto que você vê, pessoas que são milionárias, mas que são miseráveis emocionalmente. Pessoas que têm tudo e não valorizam nada. Por quê? Porque o cérebro dessa pessoa interpreta aquilo de uma forma diferente. Mas qual é o problema? O problema é que o nosso cérebro ele não foi programado para a felicidade. Ele foi programado para sobreviver e perpetuar a espécie. Essa é a função biológica básica de um ser humano. O que significa? Pensa lá atrás, tempo das cavernas. Eu preciso estar extremamente atenta a todas as ameaças do ambiente. Eu saio para caçar, eu preciso, perceber se tem um tigre, uma cobra, para que eu possa fugir desse tigre e sobreviver. E voltar para minha família. O que aconteceu? Passados milhares de anos, nosso cérebro primitivo não evoluiu nesse quesito. Nosso cérebro reptiliano, ele tem esse mesmo mecanismo de escanear, buscar, apontar no ambiente tudo que é ameaça. Então, pensa um dia maravilhoso seu, que tudo deu certo, sua empresa está indo bem, tudo funcionou. Aí tem um problema. Alguém te aponta um problema. Vini, aconteceu isso. Você vai ficar martelando o dia inteiro, remoendo o problema. Porque o nosso cérebro ele é como se fosse velcro para o que é ruim e teflon para o que é bom.
ele percebe e armazena o que é negativo. E ele tem muita dificuldade de perceber no ambiente o que é positivo e mais ainda de armazenar. Para você ter uma ideia, para cada experiência negativa que eu tenho, um desafio, algo que aconteceu, eu preciso de, no mínimo, 3 positivas para poder equilibrar. Então, por exemplo, isso já é uma ferramenta, tá, gente? Já é uma dica. Se você passou por alguma situação, né, que a gente, infelizmente, não controla. Ok, passei por uma situação extremamente desagradável. O que eu faço com isso? Você pode criar, a partir, né, do seu conhecimento, do seu autoconhecimento, do que é bom para você, 3 situações que são positivas. Vou te dar um exemplo. Aconteceu comigo. Eu viajei agora para o Canadá num congresso. Minha mala não chegou. Gente, aqui eu sou especialista em felicidade, mas eu fiquei com muita raiva. Né? Eu tô lá num congresso no Canadá. No outro país, sem roupa. Repeti a mesma roupa 3 dias. Olha, que mico. Não, óbvio que eu fiquei com raiva. Eu fiquei com muita raiva. Porque, assim, é uma mega dor de cabeça. O que eu fiz? Falei, gente... E, na realidade, aconteceram várias coisas. Várias situações nessa viagem para chegar no Canadá. Foram 3 coisas, enfim. E aí eu falei, gente, no outro dia, eu já sei qual é. O que eu faço? Preciso de 9 coisas para compensar. Então é acumulativo também. Se tiver... Não, fiz 9. Aí o que eu fiz? Eu falei, gente, o que eu gosto de fazer? Eu adoro andar de bicicleta. Aí fui aluguei uma bicicleta, estava numa cidade nova. Vou alugar uma bicicleta para conhecer. Fui fazer uma atividade física, que é uma coisa que alivia muito a minha raiva. Fui pedalar. Depois, eu fui comprar flores. Eu adoro flores. Fui comprar flores porque é uma coisa que me alegra. Fui tomar um café numa cafeteria, que é uma coisa que me alegra. Fui no museu, que é uma coisa que eu amo. Fui no museu. Aí, eu fui fazendo coisas. E, gente, não precisa ser nada. Você não precisa estar no Canadá. Você pode ser ligar para um amigo. Isso é uma coisa que eu faço muito. Fazer uma chamada de vídeo com a pessoa que você gosta. Faço uma chamada, uma amiga que é super engraçada. Quando eu tô com muita raiva. Eu ligo para essa minha amiga, Elisa. Elisa, ela já sabe. Tá, me conta, o que aconteceu? Eu falei, isso. Aí a gente começa a rir. E aí pronto, aquilo alivia. Massa. Por quê? Eu não controlo as minhas emoções. Eu não controlo sentir raiva. Eu não controlo sentir medo. Eu não controlo sentir tristeza. O que eu controlo? Como eu reajo a isso. Eu posso usar essas emoções de uma forma positiva. Por exemplo, como é que eu uso minha raiva? Eu vou fazer atividade física. Eu tô com muita raiva. Aí eu canalizo para atividade física. Porque aí eu faço atividade física com raiva, eu faço mais forte. Então, é você ir aprendendo a canalizar o seu comportamento. Óbvio que isso exige um estado no orar e vigiar, e de consciência. Você tem que estar consciente do que você está sentindo para você não permitir que você se descontrole, que seus sentimentos, suas emoções tomem conta de você. E aí, nessa visão, o que essa ciência descobriu? Que é uma grande revolução da ciência. A neuroplasticidade. Que o cérebro é um órgão que aprende. Ou seja, achava-se que o cérebro adulto não se modificava. E ele se modifica para o bem e para o mal. Ou seja, com o passar do tempo, o meu cérebro vai se transformando. Se eu cuidar desse cérebro para ele ser um cérebro saudável e positivo, maravilhoso. Mas se eu deixar que pensamentos destrutivos, hábitos destrutivos, tomem conta desse cérebro, esquece. Porque todo comando está aqui. Ele pode ser o seu melhor amigo ou o seu pior inimigo. Para uma mesma pessoa, para diferentes pessoas, o mesmo mundo pode ser o céu e o inferno. Sem dúvida. Ou seja, tudo depende do como eu interpreto aqui dentro. E existem técnicas cientificamente comprovadas que ajudam esse cérebro a se tornar um cérebro melhor, mais positivo, mais otimista. E é essa forma, e aí a gente começa a entender isso e a gente fala, poxa, eu vou usar essas ferramentas. Se essas ferramentas existem, por que eu não vou usar? Se está disponível. Porque eu controlo, o que eu tenho que fazer? Algumas coisas estão sob o meu controle. Por exemplo, tomar atitudes que vão me levar a uma vida mais saudável e mais feliz. O que eu não controlo? O que acontece fora de mim. Sim. Mas se eu sei, eu vou usar. Não, e é incrível, né? Porque a gente começa desde pequenas coisas, assim, de mitigar risco. Então, poxa, eu sei que
sei lá, gosto como da palestra, e eu tenho um nível de consciência, então eu sei o quanto que é importante para mim me preparar antes, ou o quanto que é importante para mim cuidar de uma alimentação antes. Então, é bem nessa linha do protagonismo mesmo, né? De coisas que eu sei que eu posso fazer. Exatamente. E aí depois a ciência vem e entrega de mão beijada. Exatamente. Esse entendimento de que, caramba, o cérebro ele é tão treinável quanto, sei lá, a gente não vai na academia e vai melhorando o nosso peso ano após ano. E por que a gente não está treinando o nosso cérebro, né? Olha que loucura. Exatamente. Para a felicidade, que é coisa que a gente... Aí a gente fica perseguindo um monte de coisa errada, achando que isso vai trazer felicidade, fica perseguindo coisas que trazem momentos instantâneos de prazer, porque aí vem uma grande diferença que a gente precisa esclarecer. Bom que você tocou nesse Vamos ponto. lá. Vamos falar disso. Essa hora é uma hora que normalmente a galera confunde. Confunde. Fui lá e recebi uma ótima notícia da promoção, ou de um aumento, ou ganhei um bilhete na loteria. O que é isso? Vamos lá. Alegria. Legal. Existe uma diferença entre felicidade, alegria e prazer. O que é prazer? Tô tomando uma taça de vinho. Isso me dá prazer. Tá. Isso não é felicidade. Isso faz parte do meu universo de felicidade. Ter momentos de prazer me ajuda, contribui para eu ser mais feliz. Legal. Só que não é achar que se eu tomar 10 taças de vinho, eu vou ficar 10 vezes mais feliz. Na realidade, vou ficar uma bela péssima, vou ficar com uma bela de uma ressaca, vai ser horrível. E muitas vezes a gente persegue só o prazer. Só que a vida não é só o prazer, não é só a alegria. Porque alegria e prazer são emoções passageiros. Eu posso, ao longo do meu dia, ter diferentes emoções. Por exemplo, eu estou aqui com você agora. Isso é algo que me traz muita alegria. Aí vamos dizer que eu saio daqui e recebo uma notícia ruim. Eu posso ficar triste com aquela notícia. Eu posso ter uma situação que eu fico com medo. Ou eu posso ter um momento de raiva. Legal. Mas essa emoção, isso não é a felicidade. Por quê? A felicidade, eu digo que é quase um estado de ser. É um estado de contentamento com a vida, mesmo quando essa vida tem momentos que são desafiadores, momentos tristes, por exemplo. E aí, quando eu entendo isso, eu enxergo esses momentos, eu não brigo contra esses momentos. Eu aprendo com esses momentos. Se eu passei por uma situação de tristeza, porque a tristeza ela é como se fosse um aviso de que algo precisa ser olhado. Por que essa situação me deixou triste? Por que eu estou incomodado com isso? O que eu preciso fazer nessa situação? O que eu aprendo nessa situação? Quando eu olho para os desafios dessa forma, eu paro de brigar contra os desafios. Porque eu só transformo o que eu aceito. É isso. Se eu não aceito... Não, eu não aceito, aconteceu isso, vamos dizer, a situação do meu filho. Não, eu não posso aceitar o que aconteceu com meu filho. Eu não queria transformar isso. Eu não queria superar isso. Eu não queria usar isso de uma forma construtiva, porque aconteceu. Não dá para eu fingir que não aconteceu. O problema é que a gente luta contra. E ao invés de usar esses acontecimentos, os desafios, a favor. Sim. Então, primeiro, felicidade não é a ausência de emoções desagradáveis, como a tristeza. Felicidade e alegria não são sinônimos. Então, é importante que eu tenha momentos de alegria, é importante que eu tenha emoções positivas, alegria, amor, contentamento, que eu posso produzir, porque eu aprendo a produzir essas emoções. Então, por exemplo, algumas dicas. A prática da gratidão. São coisas tão simples. E a gente fica querendo, a gente fica inventando moda, e a gente não faz o básico. O que é o básico? Primeiro, dormir bem. Gente, não dá para ser feliz sem um bom sono. É muito difícil. Você não tem o descanso do seu cérebro, você não tem os neurotransmissores fisiológicos, você não tem os neurotransmissores que você precisa para uma vida mais feliz. É claro, a gente não está falando, por exemplo, você está num período com um filho pequeno. É óbvio que você vai ter privação de sono, mas é por algo maior. Você está entregando um trabalho e naquela semana você teve privação de sono. Ok. Mas você não pode ter uma vida inteira de privação de sono. Sim, total. Segundo, alimentação. E aí, rapidinho, voltando nesse ponto, né? Sobre essa questão da privação de sono, e é de fato algo que eu tenho hoje. E aí tem os impactos. Então, assim, você fica um pouco mais ansioso, às vezes você quer recorrer ao doce. E aí eu acho que... E aí, minha esposa é nutricionista, né? Então, assim, e ela tem um perfil, assim, ela vem de uma escola que não é de terror, assim, é tipo assim, beleza, eu tô com vontade de comer doce. Então, é natural, eu tô com vontade de comer doce, tudo bem. Assim, só que ao invés de comer uma caixa de chocolate, eu vou comer um bombom.
E tá tudo bem, eu entendo que isso talvez é parte de uma ansiedade, eu não vou me martirizar por conta disso, mas ao mesmo tempo eu não vou exagerar também. E sigo bem comigo mesmo, vou fazer o melhor que eu posso e vamos pro próximo dia. Exatamente. E isso vale para a felicidade. Por quê? Existe até um movimento aí de positividade tóxica. Por quê? Porque as pessoas acham que felicidade é igual a alegria. Ninguém é alegre o tempo inteiro. Ninguém. Ou seja, eu não preciso fingir, eu posso aceitar minhas emoções. Inclusive as emoções que são desagradáveis. É muito desagradável sentir tristeza. Mas não tem jeito. Eu estou vivendo aquela situação. Eu não posso fingir. Não é postar nas redes sociais sorrindo, fingindo que eu estou alegre quando eu não estou. Então, isso que você falou para mim é perfeito. É você aceitar que naquele instante você não está bem. Está tudo bem. Vai passar. Sim. Como que você pode, através das suas ferramentas, lidar com isso melhor? Esse é o ponto. Ou seja, isso que você falou. Eu vou comer um pedacinho. Porque se eu comer uma barra, eu vou deixar e pronto, aquilo pode me prejudicar. Sim. Então, o segundo ponto, alimentação. Aí, ó. Mesma coisa. Gente, eu quero uma vida mais feliz, comendo junk food todo dia? Esquece. Por quê? A gente tem 4 neurotransmissores da felicidade. Serotonina, dopamina, endorfina e ocitocina. A serotonina ela é produzida no intestino, que é um dos grandes neurotransmissores. Se eu como mal, eu vou produzir mal a serotonina. Então, outra coisa, cuidar da alimentação. Gente, cuidar da alimentação precisa ser coisas chiques. Não, gente, é o básico. É comer, dar preferência para o que a natureza fez e evitar o que o homem fez. Né? Mais fruta, legumes, verduras, menos ultraprocessados, enfim. Que é o básico. Atividade física. Nosso corpo foi feito para se movimentar. E aí, outra grande descoberta da ciência é que existe uma via de mão dupla. Cérebro e corpo. O que eu faço no meu cérebro afeta o meu corpo, o que faço no meu corpo afeta o meu cérebro. Corpo saudável, atividade física, não é para ficar bonitinho, saradinho. Isso é o menor dos objetivos. Seu cérebro funciona melhor quando você faz atividade física. E os benefícios são, assim, gigantescos. Nossa. Então, cuidar, se manter ativo fisicamente. Básico. Falei de 3 coisas que são nenhum... Super acessível para todo mundo que está ouvindo a gente. Outro, a prática da gratidão. Também é outra que é super acessível. E aí, quando a gente fala de prática da gratidão, Flávia, pode ser assim, é pegar e anotar no diarinho, olha, hoje eu sou grato pela minha família. Isso. Hoje eu sou grato pelos meus filhos. É isso. Isso. E coisas diferentes. Por quê? Por que é importante você registrar coisas diferentes? Porque tem muita gente que fala, eu pratico gratidão todo dia, eu faço uma oração no final do dia, agradeço pela minha família, pelo meu trabalho e pelo meu alimento. Tá. Ok, maravilhoso. Só que a prática da gratidão, do ponto de vista científico, é a capacidade que você tem de perceber e agradecer as pequenas coisas da sua vida diariamente e coisas diferentes. Por que acontece? Por que a prática... Porque fala a palavra gratidão, parece que é gratiluz, né? Parece aquela coisa meio de movimento gratiluz, igual a palavra felicidade, que caiu num uso muito popular e as pessoas acabam desvirtuando. Legal. O nosso cérebro é um órgão que consome muita energia. O que é a prática da gratidão? A prática da gratidão é a capacidade que eu tenho de perceber as coisas boas. O cérebro, para economizar energia, ele busca atalhos. O que é a prática da gratidão? Eu estou treinando o meu cérebro para ele ter um atalho positivo de enxergar o lado bom. Quando eu tenho que registrar todos os dias 3 coisas, no celular, no caderno, como você quiser, o que acontece com o meu cérebro? O cérebro começa a perceber que ele tem uma tarefa. Todos os dias eu tenho uma tarefa. Ele começa a perceber todos os dias... Vini vai lá e anota 3 coisas boas. Aí o cérebro começa... Ele começa a se transformar e ele começa a buscar, para economizar energia, a buscar de uma forma mais automática, porque ele tenta automatizar tudo, aquele esforço seu de perceber as coisas boas. Incrível. Então, com o passar do tempo, é óbvio que isso é uma prática. Com o passar do tempo, ele começa a perceber, e até nas coisas ruins. Por exemplo, você bate com um carro. A pessoa bate com um carro, nossa, que droga, que saco, bate com um carro, vou ter despesa. Pessoa que pratica gratidão. Tá tudo bem. Não me machuquei. Meu carro tem seguro. Ninguém se machucou. Gente, isso pode ter sido até um livramento. Podia ter acontecido coisa pior. Eu acho que é um aviso para eu não ficar no WhatsApp enquanto eu estou dirigindo. Massa. Então, não é que a sua vida muda, mas a forma como você interpreta e enxerga a vida muda. E é bem assim, o contrário do que ele foi programado a princípio, que seria olhar as coisas ruins e agora a gente começa a treinar ele. Isso. Aí você começa a treinar ele e isso funciona em
ele gera novas sinapses, novas conexões. O cérebro, ele começa a trabalhar de uma forma diferente. Massa. E isso é muito poderoso. Então, é gratuito, disponível. Porque existem 2 tipos de gratidão. A passiva e a ativa. O que é a gratidão passiva? Ganhei na loteria. É óbvio que eu vou me sentir grata. Casei, saí de férias, fui promovido. Gente, é óbvio. Todo mundo vai se sentir grato. O que é ativa? Nada demais aconteceu no meu dia. Um dia comum. Ou um dia, mas eu tô vivo. Tô respirando. Eu tenho um trabalho maravilhoso. É o sol, é a chuva, é o café quentinho. É minha vista. É minha vista. Eu tô enxergando. Aí você começa... Você tem que fazer um esforço no primeiro momento para perceber isso. Depois, com o passar do tempo, você fala... Caramba, minha vida é cheia de coisas pequenininhas. Sim. Porque a gente acha que felicidade é uma coisa grandiosa no futuro. Uhum. Não é. São micro. É mais importante que você tenha micro momentos de felicidade todos os dias do que esperar as férias no final do ano. Que algo grandioso aconteça. E aí você deixa de viver. A gente adia para amanhã. E se não houver amanhã? Você foi feliz hoje? É diário. Sim. É uma construção diária, uma escolha diária. E é onde está normalmente o maior volume de tempo, né? Assim, são esses dias, entre aspas, médios ou sem picos de alegria que formam a nossa jornada. Então, se a gente não conseguir aproveitá-los e ser gratos e curti-los, poxa, muito pouco, né? Sobra... Exatamente. Aí você fica esperando grandes coisas, você fala, cara, e quando essa grande coisa não vem? E pior, e se essa grande coisa não acontece? E mesmo que venha, né? Quantos episódios a gente tem de assim, grandes atletas que buscam um objetivo específico, alcançam e... Excelente. Michael Phelps. Aconteceu com Michael Phelps. Michael Phelps se tornou o maior nadador de todos os tempos. Você sabe o que aconteceu com Michael Phelps? Ele entrou em depressão. Sério? Aham. Olha só. Ele entrou em depressão. E aí você pergunta, como assim? O cara se tornou... ingrato! Ingrato! O cara se tornou o melhor atleta de todos os tempos, o cara entra em depressão. Por quê? Porque, não estou afirmando que é o caso dele, mas muitas vezes é. Você acha que a felicidade está no pedestal, está no primeiro lugar. Uau. Aí quando você chega no pedestal, no primeiro lugar, você fala, e agora? Cadê a felicidade? Porque, óbvio que ele com certeza sentiu uma euforia gigante, que a gente confunde felicidade com euforia também. Sentiu uma euforia gigante naquele momento, mas isso passa. Ou seja, e agora? O que eu faço da minha vida? Qual vai ser o meu objetivo da minha vida? Aí entra um ponto muito importante, que é base, que é você ter um propósito. Que sua vida tenha sentido, significado, que você sinta que a sua existência faz a diferença, que você pode contribuir para algo para além de você mesmo. Então, quando você tem um sentido de vida e você que dá sentido, também não é nada mágico que cai do céu, é algo que você constrói. Quando você dá sentido à sua vida, à sua existência, isso também é um dos fundamentos da felicidade. Porque você se torna mais resiliente. Legal. Né? Porque é aquela célebre frase, quem tem um porquê enfrenta quase qualquer como. Ou seja, para eu viver essa minha rotina, que, por exemplo, que me sustenta. Ou seja, é óbvio que eu tenho muitos momentos tristes. Naquele mesmo ano que meu filho foi baleado, em janeiro eu me separei de um casamento de 15 anos. Em março meu filho foi baleado. Em outubro eu saí de uma sociedade. E depois que eu saí da sociedade, eu passei um ano quebrada financeiramente. Então, assim, eu passei por muitas coisas. Óbvio que tem pessoas que passam por coisas muito mais difíceis do que eu passei. Mas o que eu quero dizer é que é possível você, através, se reerguer e você utilizar esses desafios como aprendizados para você sair mais forte. E acho que é legal também a gente, assim, às vezes eu sinto que as pessoas querem comparar a dor de um com a dor do outro, né? E é sempre, são elementos, são coisas que aconteceram com você, comparadas às coisas que você tinha tido até aquele momento. Exatamente. Então, assim, eu acho que da mesma forma... É saber sofrer esse luto, né? Poxa, às vezes isso aqui me magoou muito. Aí eu sinto que às vezes as pessoas elas não querem validar aquilo porque, mas tem gente que sofre tanto mais. Não, acho que tá tudo bem, eu entendi por que eu fiquei triste. Se eu tiver que expor isso, dividir. Então, por exemplo, depois que eu passei a ter uma vida 2, né? A importância da gente falar as coisas óbvias também. Olha, isso aqui me deixa muito feliz.
isso aqui me deixa muito triste, isso aqui me deixa muito alegre. E poder ir compartilhando isso com as pessoas, acho que são coisas que a gente se dá o luxo de viver, sabe? De ser de verdade, assim, de estar ali presente. E de sentir a dor na hora de sentir a dor. Isso me lembrou de uma entrevista que eu vi de um psiquiatra extremamente preocupado, que ele comentando que hoje as pessoas chegam no consultório pedindo antidepressivo para qualquer coisa e não vivem o luto. Ele estava dando exemplo que pessoas que chegam e falam, doutor, eu queria um antidepressivo porque eu estou muito triste. Tá, mas o que aconteceu? Né? O que está acontecendo? Ah, faleceu uma pessoa da minha família. Cara, é óbvio que você tem que estar triste. Não é você... Óbvio que você tem que viver o luto. O problema é que as pessoas não querem sentir. É desagradável? Claro que é. Mas faz parte do processo. Total. Então, você se permitir sentir é fundamental. Porque você só experimenta a alegria se você experimenta a tristeza. Nós somos duais, nosso cérebro funciona em contraste. Eu só descubro a felicidade se eu entendo o que é infelicidade. Então, aceitar isso é aceitar a vida. Incrível. Mas, para mim, nesse processo todo, para mim, que eu acho que é o grande segredo da felicidade, é uma palavra que se chama equanimidade. Vixe, essa aí eu não tinha ouvido falar não. E como é que é? Equanimidade. Equanimidade. Então, eu vou te contar uma história rápida. Era uma vez, você deve conhecer a história, era uma vez um rei muito poderoso. Esse rei pede para os sábios que eles se reúnam e criem uma frase que ele pudesse usar nos momentos mais importantes da vida dele. Legal. Os sábios se reuniram e aí um deles veio com a frase num papelzinho, escreveu num papelzinho e falou, ó, só use em momentos muito importantes. Aí ele guardou no anel. E aí veio a guerra. O rei foi para a guerra. No meio da batalha, ele perdendo a batalha, desesperado, no auge do seu sofrimento, ele lembra do papel. Aí ele tira e estava escrito, isso passará. Só isso. Isso passará. Aí ele fala, verdade, isso vai passar. Ele se recompõe, consegue vencer a batalha, vence a guerra e volta para o reino. Então, quando ele está no reino, ele manda fazer uma festa. E aí ele fala que ele queria a melhor festa do mundo. E ele celebrando. Um banquete, se sentindo o rei mais poderoso, mais alegre, no êxtase. O sábio chega para ele, bate aqui no ombro dele e diz, isso também passará. O que significa? Os bons momentos passam. Então, qual é o segredo? O que é equanimidade? É você, nos bons momentos, usufruir, apreciar, saborear, agradecer, mas sabendo que eles vão passar. Então, você não se torna escravo do passado. Os maus momentos, aprenda com eles, mas eles também vão passar. E dessa forma, a equanimidade, quando eu não me deixo destruir, nem me abater, nem me viciar, porque a gente tende a viciar. Óbvio que eu quero me viciar no que é bom. Aí eu fico tentando reconstruir aquele momento, aquele instante lá de trás que não volta mais. E eu não aproveitei, eu não usufruí, porque a gente está tão distraído, né, na nossa cabeça, a gente está tão louco que a gente não usufrui, a gente não aprecia. Quantas vezes você vê pessoas que vão para lugares maravilhosos, viajam, têm casamentos ótimos, mas elas não conseguem olhar o lado bom daquilo. Elas só buscam um problema. Então, eu entendo, aprendo com o problema, mas eu sei que ele vai passar. E eu, quando tenho uma situação muito boa, eu aprecio, agradeço, vivo intensamente aquele instante, mas sabendo que ele vai passar. E dessa forma, eu não luto contra a vida. Eu deixo a vida fluir. Eu deixo seguir o rumo da vida, aceitando, dando boas-vindas às dificuldades e apreciando, agradecendo as coisas boas. Muito bom. Porque é isso. Assim, tem as coisas que a gente tem um controle, tem as coisas que a gente não tem um controle. E, assim, e o que a gente aprendeu aqui hoje é como lidar com as coisas que a gente não tem o controle, né? E aí transformar aquilo que a gente não tem o controle em coisas que a gente controla para que fique um pouco mais leve. Acho que uma forma da gente meio que fechar com chave de ouro, né?
vai até no nome do nosso episódio aqui, assim, do nome do nosso podcast, na verdade. Quando a gente fala de jeito yoga, e a gente fala muito sobre isso também lá no escritório, para as coisas que a gente faz, é um pouco da mensagem assim, filosófica por trás de uma frase tão simples, sabe? E, na verdade, de uma palavra tão simples. Toda vez que a gente fala do jeito yoga, não é que, sei lá, a gente criou uma solução que ninguém vai mais criar, ou porque a gente foi lá e inventou um negócio que ninguém nunca fez no planeta. É que a gente tem o nosso jeito, assim, o nosso jeito de criar conteúdo, a gente tem o nosso jeito de atender, a gente tem o nosso jeito de comprar algumas brigas. E aí, te ouvindo falar durante esse tempo todo, eu vejo que é muito isso, nessa construção de, olha, isso aqui é o que está ao meu alcance, eu não vou ser perfeito, eu não vou ter tudo, mas, olha, as coisas que eu tiver, eu vou fazer desse jeito aqui, ó, porque são coisas que eu acredito, coisas que me faz bem, coisas que me enchem de boas energias. Perfeito. Então, poxa, Flávia, obrigado, assim, acho que todo mundo que tiver o privilégio de ouvir esse episódio hoje vai sair renovado. Não sei se dá pra falar que vai sair mais feliz, não dá pra falar, né? Porque isso vai de cada um. Tem que praticar. Pelo menos tá com um guia aqui, tá com um playbook montadinho pro que precisa fazer. Tem que colocar em prática. E você sabe que depois que isso tudo, toda essa história aconteceu, eu até tatuei no meu braço um mantra. Loka Samasta Sukhino Bhavantu. É um mantra em sânscrito. Significa que todos os seres sejam felizes e livres. E que todos os meus pensamentos, palavras e atos contribuam com a felicidade de todos os seres. Então, isso se tornou uma grande missão para mim. Então, assim, eu queria te agradecer, porque poder compartilhar um pouquinho dessa história e dessas possibilidades faz parte da minha missão. Então, me deixa um pouquinho mais perto de onde eu quero chegar, que é realmente mostrar para as pessoas que existe vida, existe esperança, existe felicidade. Legal. Mesmo com os desafios, mesmo com as dificuldades. Não espere uma vida perfeita para ser feliz. Construa você a sua própria felicidade. E quando a gente vira essa chavinha, a gente se torna feliz e livre. Incrível. Muito, muito, muito bom. Bom, como é que o povo faz para te encontrar, para beber dessa fonte e aprender tanto contigo? Acho que a gente estava conversando mais cedo, né? Desde de te acompanhar mesmo nas redes sociais, te ouvir, e até mesmo, talvez, certamente, vários empreendedores que ouviram a gente, que querem, você comentou do projeto da BeHappy, assim, fala um pouco mais do projeto, como é que faz para acessar o projeto, como é que faz para entender se é o momento de eu ter esse projeto comigo, e, obviamente, suas redes sociais, como é que faz para te acompanhar. Então tá. Bem, dentro desse universo de felicidade, eu construí 3 frentes de atuação. Uma é o meu conteúdo que eu disponibilizo e eu tenho cursos online para pessoa física, né? A pessoa que quer aprender mais sobre felicidade, então eu tenho uma série de conteúdos e uma série de cursos que foram os cursos que eu não encontrei quando eu fui estudar. Aí, ó. E eu falei, gente, eu tive tanta dificuldade, eu tive que ler tanto livro, eu tive que fazer tanto curso. Eu busco resumir e facilitar para as pessoas através dos meus cursos, da minha rede social. Flávia Veiga. E com certeza vai ser mais barato do que você pegar um avião, ir para Harvard, ficar 3 anos, vai ser mais barato, tenho certeza. Olha que eu nem sei quanto custa, mas beleza. Vai ser muito mais. Flávia Veiga. Flávia Veiga é minha rede social e minha página flaviadaveiga.com.br na internet. A outra linha de atuação, eu desenvolvi uma metodologia que se chama Publicidade Positiva, que eu sou publicitária, e eu criei uma agência que se chama B-Group, e eu utilizo essa metodologia da publicidade positiva para ajudar a construir marcas que ajudem a produzir emoções positivas. São marcas com base em propósito. Legal. B-Group. Somos B-Group. Site e rede social. Tem algum estágio, você acha, assim, de empresa para procurar vocês? Ou... qualquer empresa, desde o zero, pequenininha. Tô criando meu negócio porque você já vai criar com base em propósito. Com coração, com coragem, enfim, uma metodologia muito bacana. E a terceira frente, que é o BeHappier, que é uma startup que ajuda a implantar uma cultura de felicidade nas empresas. Então, a gente tem uma plataforma. Nós ajudamos a reduzir estresse e ansiedade, aumentar a percepção de felicidade e bem-estar e prevenir o adoecimento mental e emocional. Então, nós ensinamos felicidade aos colaboradores. Temos uma tecnologia que ajuda a colocar essa felicidade em prática através de uma série de dinâmicas, atividades. Então, BeHappier, para quem quiser conhecer um pouquinho mais,
BeHappier.app. Tanto o site Muito bom. quanto as redes sociais. É algo que a gente tem tido resultados maravilhosos, assim, de uma mudança, o antes e depois, que impactam realmente de uma forma significativa a vida das pessoas. Vocês eu não sei, mas eu vou dar um jeito de levar lá pra yoga, tá? Porque eu quero ver esse povo todo mundo Oba! feliz da vida. Eu quero. Flávia, de novo, muito obrigado pela oportunidade. Foi incrível, incrível, incrível. Passou voando no nosso tempo. E é isso. Que sua vida seja repleta ainda de muita luz, muita coisa boa, que você continue com o seu propósito. Tenho certeza que você tem feito um ótimo trabalho. Parabéns. Muito, muito obrigada. E parabéns a vocês também pelo jeitinho especial de fazer e que vocês consigam multiplicar isso. Que vocês sejam um pontinho de luz onde vocês passarem. Muito bom. Gente, é isso. Muito obrigado. Como vocês já sabem, a cada 15 dias um novo episódio. Não sei se eu vou conseguir garantir que os próximos sejam tão bons quanto esse, mas eu prometo que eu vou me esforçar. E é isso. Obrigado. Até a próxima. Valeu!